Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui. Agradeço o convite imensamente. Agradeço a oportunidade de estar convivendo com vocês nessa noite. Agradeço ao Carlos, a Kemi, e aguardamos as inspirações dos benfeitores para que este tema tão importante e significativo possa chegar aos nossos corações, nos fortalecendo a vontade profunda de construir a nossa felicidade. Gostaria de convidar Jesus para estar conosco também, porque a presença de Jesus dentro de nós fortalece, engrandece e inspira o afeto, o amor. Então, que as nossas palavras sejam para realçar o amor de Jesus, que as nossas palavras sejam para dignificar o projeto iluminativo do Mestre para nosso planeta Terra. Certamente que, quando a gente está reunido em nome de Jesus, ele se faz presente. Então, nós nos sentimos na sintonia com ele. Porque Jesus é, para nós, não só o modelo e guia, mas essa relação direta. Entre nós e Jesus, nós não precisamos de intermediários. Entre nós e Jesus, a relação é profunda e direta, porque ele nos recebeu de Deus para cuidar quando fomos criados como filhos do Pai amoroso e bom. E certamente que na nossa jornada, um dia seremos também espíritos crísticos, e mesmo quando lá chegarmos, a nossa relação com Jesus nunca findará, porque ela é para sempre. Então, gostaríamos de convidá-los a todos para sentir a presença amorosa de Jesus aqui e agora, e certamente que ele está feliz, porque estamos estudando o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. O olhar de Jesus traz tanta paz e a voz dele ressoa, aquecendo os nossos corações. E nós organizamos o tema da seguinte forma. Primeiro, nós vamos observar o que é a felicidade pura. Depois, nós vamos trazer para as nossas vidas um convite da felicidade vivenciada e algumas considerações sobre, nos dias atuais, como que nós podemos aplicar os ensinamentos de Jesus no mundo. Primeiro aspecto é que a felicidade pura é um estado da alma em plena doação com Deus. Estar em plena doação com Deus não é estar numa situação de beatitude, sem nada acontecer, sem nada fazer. Pois o espírito é imortal e ele, em plenitude, ele é instrumento de Deus e de suas leis no universo. É comum as pessoas entenderem que a felicidade pura, quando for alcançada, vai trazer um estado de tranquilidade. Tranquilidade, sem nenhum episódio complexo para ser resolvido, sem nenhum problema. É uma ilusão pensar assim, que a vida do espírito em plenitude vai ser uma vida paralisada, sem nada acontecer. Estaremos plenamente felizes. A felicidade não é
em natividade. Vamos buscar o exemplo de Jesus. Jesus é um espírito pleno, puro, um espírito crístico. Jesus Cristo. Ele não tem mais ego. É só essência, é só luz. Então, por que que ele passou por todas essas situações? Por que que ele viveu aqueles desafios tão graves? Qual foi o objetivo de Jesus viver aqueles desafios da sua encarnação aqui na Terra? É um estado de plena doação com Deus. Porque o Espírito, ele, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos, depois nós vamos retornar a essa questão 115, o Espírito nasce simples e ignorante e vai cumprir a sua missão de alcançar a felicidade, vai cumprir a sua missão de alcançar a plenitude. Quando ele é criado por Deus, ele é tutelado, amparado, e conforme ele vai ganhando condições de usar melhor o livre-arbítrio, ele tem o anjo da guarda, ele tem sempre o amparo e ele é um necessitado de receber apoio, nutrição, em todos os aspectos, e vai fazendo a sua jornada. Quanto mais ele vai evoluindo, mais ele vai aprendendo a fazer a mesma coisa que Deus faz com ele, que o universo lhe oferece, seja no plano espiritual, seja no plano dos encarnados. Ele vai, certamente, aprender a doar. Ele recebe e doa. Porque é natural o espírito desenvolver o amor, e o amor, ele é um instrumento propositivo, ele não é egoísta. O amor vai ao encontro do próximo como a si mesmo. Como eu estou aprendendo a me amar, eu vou aprendendo a amar o próximo, e ao aprender a amar o próximo, eu aprendo a me amar. E assim eu vou amando a Deus, cumprindo a sua vontade. É nessa viagem que nós vamos cada vez mais querendo doar-se ao universo, doar as nossas virtudes, seja para a natureza, com os animais, com os seres humanos. Nós vamos doando um olhar mais amoroso para as plantas, para o nosso planeta, vamos interagindo com mais alegria e com uma vontade profunda de ser instrumento das leis divinas, instrumento de Deus. Vamos cada vez mais aprimorando esse atributo de filho de Deus, de ser criador, co-criador com Deus. Dessa forma, nós vamos criando, doando. No nosso nível evolutivo, criamos situações da vida comum, mas criamos tanto a cocriação da mãe, que dá à luz, como a cocriação com Deus, de situações das mais diversas na nossa vida familiar, profissional. Um espírito, quando chega à plenitude, ele já cria planetas, como Jesus, co-cria com Deus. Enquanto no nosso nível evolutivo nós devemos cumprir as leis de Deus, um espírito como Jesus movimenta as leis de Deus. Basta buscar a história da criação do planeta Terra, que está no livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, que conta toda a construção do planeta ali, organizada por Jesus, logicamente, cumprindo a vontade de Deus. Então, o Espírito, em plenitude, ele vai doar-se para o universo. Quando Jesus decide vir à Terra, ele vem doar como
fazer, ele vem apresentar como agir perante as mais diversas situações em sintonia com a lei de amor, em sintonia com a lei de justiça, em sintonia com a lei de caridade, solidariedade, fraternidade, sociedade. Então, ele veio apresentar como que nós devemos fazer para cumprir a nossa missão de buscar a felicidade também. Aí, ele passou por situações de desafios, doou-se plenamente durante o tempo que esteve aqui e continua doando-se. A questão é que Jesus, como um espírito que já é pleno, não tinha nenhum sentimento, nenhuma emoção egóica, nem ansiedade, nem angústia, nem medo. Jesus não teve medo de Pilatos, afinal, Pilatos é para ele uma criança mimada que estava na sua frente. Pilatos achava que a vida de Jesus estava em suas mãos. Mas a vida de Pilatos está nas mãos de Jesus, que cuida dele. Então, Jesus passou por todas essas situações vivenciando o amor, a compaixão. Compaixão ele teve. No encontro que Jesus teve com o soldado que veio para prendê-lo, o soldado lhe bate no rosto. E ele, como um espírito de amor que ama aquele soldado, como um filho querido, deixou uma doação naquele momento, dizendo ao soldado: tudo o que eu digo é publicamente. Se o que eu digo não é verdade, poderias me bater. Mas se o que eu digo é verdade, por que me bates? Veja que Jesus deixou na consciência daquele espírito, daquele soldado, uma pergunta na consciência dele, que ele levou para a vida, para quando ele decidiu retomar a casa do Pai, construir a sua felicidade, essa pergunta estava ali, para ele, para lhe auxiliar a jornada. De forma que o primeiro aspecto que nós queremos trazer é que a felicidade, ela não está fora, ela não está nas coisas, nas ocorrências. A felicidade não está nas situações que nós vamos passar. A felicidade está dentro de nós, ao desenvolver os valores íntimos, as virtudes, nós vamos cada vez ter experiências mais leves, cada vez ter experiências mais suaves, como a promessa de Jesus: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então, no convite de Jesus, ele diz que o fardo é leve e o jugo é suave. A felicidade pura é a felicidade que nós vamos conquistar de forma relativa, como está na questão 920 de O Livro dos Espíritos, que diz que o ser humano ainda não pode gozar de completa felicidade no planeta. Por quê? Porque a vida foi lhe dada como prova e expiação. Mas que prova e expiação? Está lá novamente a questão 115 de O Livro dos Espíritos. É nessa questão que tem a nossa missão de alcançar a pura e eterna felicidade, porque Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: se Deus criou homens bons e homens maus? E a resposta, todo mundo já conhece, é que não criou homens maus, e sim simples e ignorantes. E a cada um deu determinada missão, para conhecer a verdade e alcançar a pura e eterna felicidade, se aproximando cada vez mais de Deus.
Passando pelas provas é que se adquire o conhecimento da verdade. Uns aceitam submissos e outros não aceitaram, murmuraram. Veja, passar pela prova é que se adquire o conhecimento da verdade. Pois bem, isso é muito significativo, porque a prova, a experiência, ela é um instrumento na nossa vida, para que nós vamos desvendando a verdade que emana de Deus. E aí o exemplo de Jesus, o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos analisar, então, essa felicidade, já caminhando para os tempos atuais, da realização. Eu acho que o meu Zoom fez um sinal assim, é porque eu movimentei os dedos, ele fez positivo. Eu estou fazendo positivo para mim mesmo, certo? É para mim ficar mais ativado aqui nas reflexões, né? Então, vamos analisar a questão da realização. O que é real? É o que vem de Deus, é o que emana, que transcende. Essa é a realidade verdadeira. Existem as realidades egóicas que nós criamos. Por exemplo, um frêmito de raiva. É um fato, é uma realidade, mas é egóica e é transitória. Toda realidade egóica é transitória dentro de nós. Ela não permanecerá. Toda realidade que emana de Deus é para sempre, que é a virtude florescendo dentro de nós. Então, realizar-se no mundo dos encarnados é conquistar uma boa profissão, conquistar uma condição digna de viver, uma família. Essa é a realização do mundo dos encarnados. Mas essa realização, ela não é um objetivo maior do espírito. O objetivo maior do espírito é aquela da questão 115, que é conhecer a verdade passando pelas provas. Então, qual é o objetivo da realização no mundo dos encarnados? Oferecer para nós as provas, as experiências. Quando nós passamos por uma prova, por uma experiência, seja relacional, alguém nos ofende, alguém fala mal de nós, ou um acidente, ou uma doença, alguma coisa que aconteça, uma promoção no trabalho que não sai, qualquer situação que aconteça na nossa procura de realizar-se aqui na Terra, nós vamos gerar mais situações na nossa vida. E ao passar pela situação, pelo ato, o ato tem a chave para a nossa libertação das mazelas. O ato, o acontecimento, ele nos oferece a grande chance para ir desenvolvendo esse estado como Jesus já é. Cada vez mais nós vamos sendo mais virtuosos e vamos extraindo da experiência um ser mais belo, um ser melhor. Então, a realização do espírito, a realização da alma, do espírito na jornada, é usufruir da experiência, é o usufruto. Essa é a verdadeira realização, é usufruir. Usufruir é extrair algo belo da experiência, mesmo que seja uma experiência dolorosa. Nós estamos cumprindo as leis de amor, lei de trabalho, lei de responsabilidade, de reparação. Ou seja, a partir dos experimentos da vida, nós vamos evoluindo moralmente. É aí que acontece
a felicidade relativa no nosso nível evolutivo. É quando nós conseguimos nos tornar pessoas melhores. Isso significa felicidade relativa. A verdadeira felicidade é sentir alegria na experiência. A verdadeira felicidade, para nosso nível evolutivo, é sentir mais paciência, mais serenidade. Ou seja, quando nós compreendemos a vida pelo âmbito do espírito que é imortal, nós vamos buscar hábitos imortais, saudáveis e imortais. É a partir daí que nós vamos aproveitar as experiências. E há utilidade em cada experiência. Por exemplo, aliás, tudo no universo é útil, Deus não criaria nada inútil. Então, qual que é o benefício da pessoa sentir uma angústia, sentir uma tristeza, uma ansiedade? Há um benefício nisso, porque ele está no descaminho, ele está no vazio, porque ele quer realizar-se com as coisas do mundo. Quanto mais ele realiza, mais vazio, porque ele está dando foco só na realização da vida do encarnado. Ele está com uma visão materialista da vida, mesmo sabendo todos os ensinamentos espíritas. Se ele está com foco em realizar-se na Terra, se o seu foco de ser feliz é não ter problemas, ele vai querer evitar as frustrações para não se perturbar. Aí vai tentar de todas as formas não errar para não ter a frustração. Isso gera a exigência, isso gera a ilusão de controle. Veja, e ele consegue coisas, e ele consegue mansões, ele consegue uma boa profissão, poder, nome, mas está vazio por dentro. Porque preencher por dentro é caminhar com Jesus, caminhar com a verdade, caminhar com o verdadeiro influenciador da vida, não os influencers da internet hoje, que oferece uma outra felicidade, e sim o verdadeiro influencer, que é o Mestre Jesus, que é aquele que deve ser o nosso modelo. Então, qual que é o benefício de um sentimento egóico para nós? Veja, vamos fazer um comparativo com a febre. A febre não é uma doença, ela é um aviso que tem algo para ser cuidado. A febre está dizendo, olha, tem alguma coisa inflamada em alguma coisa, em algum lugar no corpo físico. Assim funcionam os sentimentos, as emoções egóicas. Olha, você está angustiado, você tem ficado com muita ansiedade. Então, qual que é o benefício? Bom, essa ansiedade tem uma causa, eu vou buscar a causa. E aqui eu trago, já pensando nos tempos atuais, que a gente busque a causa e a causa da causa, porque toda causa tem uma causa mais profunda. A maior causa de todas, a causa primeira e primária, é não se amar. Mas vamos para uma forma prática de refletir sobre isso. A pessoa tem ficado angustiada, ansiosa, ela vai verificar a causa é uma desordem, tá desorganizada a vida, está desorganizado os compromissos, está desorganizada a sua casa, desorganizado. Essa é a causa. A vida desorganizada, ela sente ansiedade, mas aí ela precisa buscar a causa da causa. E a causa, ela vai investigando, ela vai ver que a causa da causa é a indisciplina. Indisciplinada, sem um planejamento, sem uma construção da disciplina, ela cria uma desordem na própria vida. E a pessoa indisciplinada não consegue conectar-se com o seu propósito existencial.
A pessoa indisciplinada fica longe da gratidão, a pessoa indisciplinada fica longe da oração, sentimento, a pessoa indisciplinada fica longe da construção de uma vida conforme o seu propósito existencial. Então, ela precisa vigiar e orar, como disse Jesus, começar a observar para perceber, percebendo, reconhecer, reconhecendo, fazer a tratativa. Só se cura uma dificuldade a partir do reconhecimento que tem a dificuldade. Só reconhece que tem a dificuldade a partir do momento que a gente percebe a dificuldade. E só percebe a dificuldade a partir do momento que nós estamos observando, vigilantes observando. Observar a si mesmo para perceber, percebendo, reconhecer, reconhecendo, começar a tratativa. E a tratativa vem a partir da luz que ilumina a escuridão. Como que isso funciona? A escuridão é a ausência da luz. Então, o ódio, ele é uma escuridão no comportamento. Temporário, porque o espírito não vai ficar com ódio eternamente. Então, ele está na escuridão. O ódio é a ausência do amor, a ausência da luz. Então, a gente vai tentar arrancar o ódio, vai machucar, porque vai para a culpa, vai para uma série de movimentos de repressão, e isso gera doenças, inclusive físicas. Não é arrancando o joio junto com o trigo, porque machuca o trigo. Como devemos fazer? Para cada ponto de escuridão, trazer a luz da virtude ligada àquela desvirtude. Então, se é indisciplina, eu devo trabalhar a indisciplina trazendo a disciplina, desenvolvendo a disciplina no comportamento. Se é impaciência, eu devo começar a trabalhar e desenvolver a paciência. E assim eu vou trazendo a luz para iluminar a escuridão. Dessa forma, nós podemos começar a trabalhar as questões da vida atual, que é viver no mundo sem ser do mundo. Nós reencarnamos numa era muito complexa. E nós devemos ir além dos hábitos e costumes dessa época, conforme Jesus. Jesus, ele não fez o que todo mundo fazia, ele não copiou o que todo mundo copiava, ele mostrou e foi além dos hábitos e costumes da sua época. Nós estamos aqui, principalmente nós espíritas, que temos a luz consoladora da doutrina, a luz do Evangelho de Jesus através da doutrina, querida doutrina espírita, para ir além dos hábitos e costumes da nossa época. Daí a visão materialista, a conectividade, a exposição da intimidade, o pensamento acelerado, são pontos que precisam ser trabalhados. Por exemplo, visão materialista. A visão materialista é essa visão de aproveitar a vida enquanto espírito encarnado, aproveitar no sentido de usar, não do usufruto da experiência, mas de usar. Tudo no mundo é para me usar, eu preciso de aproveitar, eu tenho de viajar, eu tenho de fazer, aproveitar a vida. A visão espiritual da vida é diferente. Ela é observar como a vida me convida e atuar na vida, me tornando uma pessoa mais virtuosa, moralmente mais elevada. Para isso, eu preciso simplificar a vida, simplificar meus projetos, simplificar as minhas condições de viver, eliminar tudo que é desnecessário para que eu tenha uma vida voltada para o auto-amor. Para o auto-amor, eu preciso permitir, lei de permissão, aceitar para a realização.
essa realização que já trouxemos o conceito da realização que emana de Deus. Outra questão do mundo atual é a conectividade. Nós vivemos uma conectividade que é uma bênção, é da lei do progresso, é da bondade de Deus. Nós podemos estar aqui refletindo juntos, porque existe conectividade. Nós temos inúmeros instrumentos, porém, essa conectividade, essa ciência, essa tecnologia que veio para sobrar tempo, que hoje nós não necessitamos de uma série de tempo para fazer coisas básicas, como ir ao rio lavar roupa. Hoje os equipamentos já dá a roupa secada e dobrada. Então, a tecnologia que veio trazer tempo está nos pedindo para ter a sabedoria de usá-la, porque, de repente, fica sobrando menos tempo. Não faz sentido. É um desenvolvimento nos tempos atuais. A exposição. Nós estamos expondo muito nossa intimidade nas redes sociais. Devemos tomar cuidado, porque existe mecanismo para poder nossos entes queridos verem a intimidade de um aniversário em casa, mas só eles dá para poder publicar para o público em geral mensagens que engrandecem a vida, mas precisamos tomar cuidado com a exposição da intimidade para que a gente possa viver a honra e a glória do anonimato perante o convite de Jesus. Também é importante compreender o tempo que a gente usa. O tempo que a gente usa com banalidades. Joana de Anjos tem uma mensagem riquíssima, depois, se quiser, eu posso compartilhar, que chama Divertimentos e Futilidades, que ela trouxe através de Divaldo Pereira Franco, foi publicado na revista Reformador. Muito tempo exposto com banalidades que nos tomam um tempo rico e produtivo. E aí nós devemos ter toda a vigilância do mundo e todo o cuidado, porque ficamos permitindo tomar contato com aquilo que a ignorância humana ainda produz. E isso não é uma coisa simples, isso é grave no nosso psiquismo, na nossa energia. Tomar contato com aquilo que a ignorância humana ainda produz não é algo inofensivo. E, por último, falta 1 minuto para 40 minutos, que era a parte inicial, é o pensamento acelerado. Os dias atuais estão acelerando o pensamento com essa conectividade, e isso diminui nossos espaços de solitude, de meditação. Isso reduz a nossa capacidade de sentir a vida, sentir as pessoas, sentir o valor da convivência, do amor. Então, esse cuidado também com o pensamento acelerado vale toda a vida. Eu finalizo essa primeira etapa convidando a questão 893 de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec perguntou assim: qual a mais meritória das virtudes? E os espíritos superiores disseram: todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Estamos aqui, então, abertos para as perguntas. Obrigada, Saulo, pelas excelentes reflexões. Nós vamos, então, passar para o Rafa. Por favor, Rafael. Sim, sim. Saulo,
Boa noite. Aqui vai uma Boa pergunta noite. da dona Jupira. Ela pergunta: dizer que Cristo é o Espírito que ocupou um corpo que se chamou Jesus seria o correto? Sim, Jesus, não Jesus, o Espírito pleno, puro, tomou um corpo físico e recebeu o nome de Jesus. Nós o conhecemos com Jesus. É como dizer assim, Rafa, o Rafa de Marco é um espírito imortal? O que você acha? Não, Essa personalidade, não, né? O não. espírito, sim. O espírito imortal está numa encarnação com o nome de Rafa de Marco. Então, a resposta para a pergunta é sim. Tá ótimo. A próxima pergunta veio no privado. A pessoa pergunta: apesar de entender o significado de felicidade nos ensinamentos espíritas, há momentos que, mesmo sem dores, nos sentimos meio aprisionados nos cumprimentos das responsabilidades da vida. Chega a ser doenças da alma. Fico a pensar? É doença da alma porque nós somos aqueles que distanciamos da casa do Pai, conforme aquela parábola que Jesus contou para ilustrar essa questão. E esse afastamento vai pedir uma jornada longa para retornar à casa do Pai, que é a nossa consciência. De forma que estar com esse sentimento de angústia, de tristeza, para o que ela chama, quem fez a pergunta chama das questões da vida, nos pede uma conexão com a nossa essência, com o amor que nós somos. Nos pede para compreender que as questões da vida não devem ser pesadas. São ainda, muitas vezes, o nosso nível evolutivo e é preciso acolher para transmutar, para trabalhar, mas não necessariamente precisam. Quando Jesus disse, no mundo só tereis aflições, ele não disse, e fique aflito. Ou seja, as perturbações existem, mas nós não precisamos ficar perturbados. As situações conflitantes existem, mas a gente não precisa manter-se conflituado. Porque há um hábito de agarrar os problemas assim, ó, um apego, e a gente se apega tanto aos problemas, parece que tem uma necessidade de dizer que está passando por problema, tem uma necessidade de se sentir vítima da vida, porque não fez o trabalho que deveria ter sido feito, e aí se identifica com o problema. E nessa identificação a gente não solta, não desprende, não desapega, e parece que nós somos o problema. Quando nós desidentificamos, nós olhamos com perspectiva para a questão e vemos que nós não somos ela. Por exemplo, um ente querido que partiu. Nós vamos sentir saudade, claro, vamos sentir a dor da partida, claro, mas nós não somos a partida. Nós não somos aquela dor. A dor ela não é moradora para sempre. A dor ela vem ali e faz um convite para que nós nos tornemos pessoas muito mais belas se a gente aceitar, se a gente acolher, não passivamente, mas produtivamente. Então, a pessoa está sendo convidada para usufruir da experiência. A partir do momento que nós compreendemos que nós não somos a experiência, mas que nós devemos extrair algo da experiência, nós vamos agir na vida como protagonista da própria felicidade. Nós vamos ao encontro da felicidade e não nos colocando como vítima da vida, de Deus, das situações, do governo, de algo que não deu certo. Não tem nada na nossa vida que não deu certo. Tudo dá certo, porque tudo vem ao nosso encontro. As leis divinas, elas regem o universo inteiro
e foram colocadas na nossa consciência, questão 621, para reger a nossa intimidade, para reger nossas relações. Então, nada que acontece conosco é do vizinho, é de outro, tudo tem a ver conosco. As coisas de pequena monta, elas existem e devem ser valorizadas porque elas são essenciais para ganhar habilidade para as questões de maior complexidade na vida. Ótimo. Se a felicidade está dentro de nós, por que é que teimosamente buscamos fora de nós, nas coisas e acontecimentos do mundo? Por esse apego e essa visão materialista. É mais concreto, né, para nós, é mais concreto no sentido de mais próximo de nós, a alegria momentânea de um êxito, de ganhar um dinheiro, ou ganhar alguma situação, uma promoção no trabalho. Só que não é durável no nível da realização do espírito. Quando o espírito consegue se tornar uma pessoa mais serena, aí as condições já não a impedem de manter a serenidade. Por apego mesmo, por visão materialista da vida, que a gente se apega a querer que as coisas sejam sem não conformidade, sem nada que frustre, sem frustração, como se a felicidade fosse não ter frustração. A frustração é um instrumento. A frustração em várias coisas são cercas de Deus para que a gente possa manter-se no caminho do nosso propósito existencial. Não a felicidade é não se apegar na frustração, é não se perturbar. Quando Jesus foi perguntado sobre a paz, está com o espírito Amélia Rodrigues, de Valdo Franco, da mulher equivocada, que falou para ele: desculpe, eu vou perturbar a vossa paz. Ele disse: a paz vem do coração aclimatado no culto ao dever, que não se perturba. Veja só, ele trouxe que não se perturba, a palavra não quer sair agora, perturbação, não se perturba a partir do culto ao dever. Ora, o dever, Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que é o guardião da probidade interior, o dever, culto ao dever. Então, o coração aclimatado, que tem esse clima, o coração é sentimento. Então, esse sentimento de estar cultivando o dever está lá na questão 115. Qual que é o nosso dever? Construir a felicidade, porque o nosso direito é ser feliz. Está na questão 115. Direito de ser feliz, dever de construir a felicidade. Então, o dever que Lázaro traz no Evangelho é o dever de construir a nossa felicidade, cultivando os sentimentos. Está lá na lei do amor, no mesmo na passagem de Lázaro no Evangelho. Dever de ser feliz, cultivar a felicidade, é a forma de não se perturbar. Então, o coração aclimatado no culto ao dever não se perturba. Essa é a verdadeira paz, a paz de consciência. Muito bom. É correto dizer que cada um tem a sua forma particular de chegar ao estado relativo de felicidade dentro de suas próprias vivências, experiências e cultura? É muito interessante essa pergunta, sabe por quê? Porque todo espírito criado por Deus, ele tem a forma única de chegar à plenitude. Nenhum espírito vai passar da ignorância até a perfeição relativa, porque absoluta só Deus, do mesmo jeito do outro. Podemos ter experiências semelhantes, mas não da mesma forma. E quando o espírito chegar à plenitude, quando as suas virtudes forem plenas,
ele mesmo assim não vai ser igual ao outro. Porque se fosse igual ao outro, não haveria individualidade. Então, cada um de nós é único, tem a sua individualidade, vai desenvolvendo a sua identidade de espírito único e pleno. Não há dois espíritos iguais, então não há dois espíritos que têm a mesma forma de evoluir. Cada um de nós aqui que estamos aqui nessa sala virtual, temos o seu jeitinho de evoluir. Isso nos ajuda muito nas relações, porque aí nós passamos a aceitar o outro como ele é, passamos a nos aceitar como somos, passamos a partir daí trabalhar o ponto de partida para melhoria em nós e para ajudar o próximo a melhorar. Quando nós entendemos que somos diferentes, nós paramos de dizer assim: se eu fosse você, não é você. Somos diferentes, evoluímos de forma diferente. Meu filho, minha filha desenvolve de forma diferente. Meu pai desenvolve de forma diferente. Meu cônjuge desenvolve de forma diferente. Então, eu aceito de forma ativa aceitação, e a aceitação me torna um produtor do bem, produzindo um ser melhor e sendo instrumento das leis divinas na vida do meu cônjuge, na vida dos meus amigos, na vida dos meus colegas de trabalho, na sociedade. Obrigado. Podemos dizer que a nossa desarmonia não existe e que ela é psicológica? Ela existe como uma realidade egóica, ela existe. Não tem como negar uma raiva, um rancor. Ela existe. Mas ela é temporária. Ela não é permanente. Permanente é a virtude. Ela é temporária porque um dia o espírito não terá mais rancor, será só amor. Agora, quando a gente desenvolve um pouco mais a virtude, ela não retroage, porque não existe lei de involução, só lei de progresso. Então, quando nós caminhamos para evoluir, nós estamos ativando e cumprindo a lei de perfeição. A partir do momento que nós cumprimos a lei de perfeição, nós vamos ao encontro do próximo, estamos trabalhando a lei de sociedade, a lei de solidariedade, a lei de caridade. E vamos amar a Deus ativando a lei de adoração. Então, a virtude é para sempre, a desvirtude é temporária. Olha, você chegou até a tocar no que essa próxima pergunta estava perguntando. Então, para ser feliz, basta observarmos a lei de Deus, porque à medida que nos afastamos dela, mais infeliz nos tornamos? Ao se afastar da lei, sentimos mais angústias, mais ansiedades, mais vazio. Ao buscar cumprir a lei no limite das nossas forças, respeitando as nossas dificuldades e, a partir delas, nos tornando melhores como aprendizes, aí nós estamos cumprindo a lei. Alguém, por acaso, tem mais alguma pergunta que quer abrir o microfone e fazer? Se não, nosso muito obrigado, Saulo. Reflexões excelentes, perguntas e respostas também muito boas. Se a gente pudesse, por favor, pedir para você encerrar com suas considerações finais e uma prece de finalização, por favor. Posso sim. Eu agradeço imensamente, tá? Eu gostei de estar com vocês. Espero que tenha falado algo a mais do que vocês estudam sempre, tenha contribuído com as nossas vontades de sermos mais felizes, principalmente nos tempos atuais. Quero convidar 3 virtudes para o encerramento, que é o aprendiz, o sentimento de aprendiz, a humildade e a mansidão. Jesus falou dessas 3 virtudes como essenciais, porque ele disse assim: vinde a mim, vós que estáis
aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, aprendiz, que sou manso, mansidão, e humilde de coração, no sentimento. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas três virtudes são essenciais: a humildade, a mansidão e esse sentimento de que o mestre é só Jesus. Nós somos aprendizes. O aprendiz ainda vai errar, mas vai permanecer buscando cumprir a vontade de Deus. Podemos orar. Amado Mestre Jesus, que seu amor, sua misericórdia, sua bondade possa nos alcançar nesta noite, para que a gratidão profunda pela situação de aprendizado seja cada vez mais prática, Mestre, nas nossas vidas. Que todos nós possamos nos sensibilizar para o seu amor, o seu convite, e as nossas vidas possam ter a sua influência benéfica para a construção da nossa felicidade. Mestre, pedimos também pelas pessoas que estão passando por dores, dificuldades, pelos transtornos e pela distância do seu amor. Que a sua bondade, sua misericórdia alcance a todos, líderes dos países de guerra, líderes da maldade, que possam sentir e que a nossa oração possa, de certa forma, chegar a esses corações. Gratidão, Mestre Jesus, assim seja.